tarde. Nós estamos dando início a mais um seminário de pesquisa. Após 3 apresentações à distância, hoje teremos uma presencial com a doutora Mariane, que vai falar sobre as afecções respiratórias em populações indígenas. Então, Mariane, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a coordenação, professor Lotufo, pelo convite. Esse assunto me interessa muito. Por favor, pode colocar. Eu sou pneumologista infantil, estou médica pesquisadora, colaboradora do Departamento de Patologia, onde eu fiquei muito empolgada em fazer uma pesquisa, porque no meu doutorado e no meu pós-doutorado eu acabei me especializando no diagnóstico de discinesia ciliar primária, que é uma doença genética do epitélio respiratório. E eu tive essa ideia, oferecer para a professora. Bom, então, eu tive essa ideia porque esse assunto muito me interessa. É um tema que as doenças genéticas do epitélio respiratório são muito importantes e muito importantes em termos de diagnóstico. Bom, aí, posso passar? Aqui. Bom, então, esse tema, eu gostaria de dizer o seguinte, que a Amazônia ela tem chamado a atenção pela sua importância internacional, importância do seu ecossistema, dos seus medicamentos, da sua flora, da sua fauna, e mais importante, na sua regulação do clima. Tudo o que acontece na Amazônia é motivo de preocupação internacional, porque ela é responsável pela retenção de CO2, queimadas, tudo o que acontece nela, como desmatamentos, mineração, biopirataria, obras de infraestrutura, chama muita atenção porque ela se relaciona com a sustentabilidade do planeta. E lá moram os povos originários, que estão lá antes dos portugueses chegarem no Brasil. Essas alterações do clima que acontecem na floresta afetam os povos originários, onde eles têm exacerbação dos seus quadros respiratórios. Estão nessa floresta, né, que corresponde a 60% dela é território brasileiro, cerca de 305 etnias, 273 línguas, 897 mil indígenas. Isso é uma estatística de 2010, agora deve estar um pouquinho maior. Que esses povos eles sofrem os efeitos das queimadas na região e sofrem também com doenças respiratórias. Estudos através de satélites do INPE, suas consequências nas comunidades humanas, são importantes para a sua preservação em políticas públicas, que é o que a gente quer fazer. Nós queremos usar satélites para monitorar o local onde a cartografia da região e relacionar com o desencadeamento de doença respiratória. Sabemos que os povos originários eles têm altas taxas de consanguinidade. Então, é muito comum se casarem entre irmãos, casarem com irmãos, não digo, mas primos, primos de primeiro e de segundo grau. E também tem uma alta prevalência de tuberculose em relação ao restante do povo brasileiro. Mas eu não encontrei registros de doenças genéticas desencadeadas pela queima de biomassa. Então, o paciente teria uma doença, e essa doença genética ela pode se exacerbar pela poluição atmosférica local. Nós temos algumas evidências de que populações consanguíneas têm mais doença, podem apresentar mais determinadas doenças genéticas. Então, nós sabemos que indígenas do Canadá, Inuit, têm uma maior prevalência de discinesia ciliar primária em bronquiectasias de crianças. São povos que casam muito entre si. E também aborígenes da Austrália têm uma alta taxa de bronquiectasias e que com uma orientação já de pesquisa genética desses pacientes.
Doença genética nos povos originários, que seria interessante estudar, seria a fibrose cística, a discinesia ciliar primária e o déficit de alfa-1 antitripsina, que são doenças de origem genética. E, bom, nosso objeto de estudo é uma comunidade indígena chamada Parque das Tribos, que fica no oeste de Manaus. Ela compreende 5.000 habitantes, com 860 famílias, 35 etnias diferentes. E tem um detalhe que me chamou muito a atenção quando eu estava conversando com essas pessoas que moram lá, é que eles intercambiam com suas tribos distantes. Então, por exemplo, se você tem uma doença, um paciente com discinesia ciliar primária, e você conversa na entrevista, ele fala para você, mas o meu irmãozinho, a minha irmãzinha que mora lá na aldeia, eles têm a mesma doença, eles têm o mesmo tipo de problema que eu. A gente pode negociar com eles a vinda do parente para que esses pacientes também sejam estudados. Isso eu falo com um certo conhecimento, porque quando eu fiz pesquisa do INCOR, que eu diagnostiquei 49 pacientes com discinesia ciliar primária, eu tive 30% de consanguinidade e 8 grupos de irmãos com a mesma doença. Eu tive, assim, Cartaginer, 3 irmãs com Cartaginer. Então, foi muito rico aquilo que a gente apresentou, porque a gente vasculhava se não havia também a expressão genética. Nós conseguimos autorização dos líderes para esse estudo, não foi necessária autorização da FUNAI, porque são indígenas não aldeados, eles moram na região oeste de Manaus. Bom, o que eu teria que pensar primeiro se eu vou investigar uma população consanguínea, população de indígenas? A primeira coisa que eu tenho que pensar é que existem doenças que são mais prevalentes. Quando eu diagnostico uma doença, eu tenho que ter certeza que aquela bronquiectasia é só aquela doença, e não é consequência de outras que se associam com ela. Então, eu tenho, por exemplo, a tuberculose que é endêmica, o Brasil se destacou em 2015, citando em 22 países com maior prevalência da doença. Existem scores no Ministério da Saúde, que é muito fácil de você pontuar, tanto para adultos quanto para criança. E a cidade de Manaus, ela tem a vantagem de que ela possui o GeneXpert. Os serviços de SUS, eles têm a possibilidade de você fazer o diagnóstico através do bacilo da tuberculose pelo GeneXpert. Existe um serviço que acompanha essa população, que a gente vai estudar, que eu tive muito contato com essas pessoas e eles realmente se preocupam em fazer o diagnóstico de tuberculose nesses pacientes. Estão fazendo rastreamento, então eles vão nos ajudar descartando a tuberculose dessa população. Outro assunto que eu preciso checar antes de pensar em doenças genéticas são os erros inatos da imunidade. Eu tenho algumas doenças que têm uma prevalência importante, né? A deficiência de GA, 1 para 400, 1 para 3.000, a imunodeficiência como variada, um pouquinho menos espaçada, as síndromes de hiper-IgE, que é Job, Chidiac e Gash, a gama-globulina de Bruton, tudo isso eu consigo fazer diagnóstico com exame simples, dosagem de imunoglobulinas, tá? Sendo que a IgE elevada também se relaciona muito com pacientes asmáticos. Então, esse exame é um exame importante para eu fazer. Existem coisas mais raras, como a doença granulomatosa crônica, onde eu tenho infecções por aspergillus, Staphylococcus aureus, é uma doença mais difícil de diagnosticar, porque demanda recurso, eu tenho que dosar o nitroglutazóleo, mas eu entendo que você fecha, para você pesquisar, você fecha muito bem, você tem que fazer uma entrevista muito detalhada do fenótipo, para não gastar dinheiro e não perder recursos com o exoma. Bom, eu tenho coisas raras que eu posso diagnosticar pelo raio-x, que são ausência de cartilagem, que tem uma prevalência de 1,6%, que é a síndrome de Williams-Campbell. Eu tenho pacientes com traqueobroncomegalias, tenho a linfangiomiomatose, que você tem cistos. Isso tudo eu vou prestar muita atenção na história, no fenótipo daquele paciente, na consanguinidade, vou rastrear
casos assim familiares, e também no raio-x de tórax que o paciente vai me fazer, sendo que em alguns casos eu tenho a chance de fazer uma tomografia de tórax. Tá? Bom, é importante saber que existem alguns erros inatos da imunidade que eu posso detectar pelo exoma. Então, um dos últimos consensos que tem, o exoma ele determina uma série de doenças que eu posso fazer também através dos erros, posso também investigar os erros inatos da imunidade. O que mais desperta nosso interesse e atenção são duas doenças genéticas, a fibrose cística e a discinesia ciliar primária. A fibrose cística, uma doença genética autossômica recessiva, com expressividade variável, que codifica uma proteína que é o canal de cloro, que é o CFTR. E aí, esse canal de cloro, ele tem 5 tipos de mutações, a 1 e 2 são as mais graves, a 4 e a 5 são mutações mais leves. É uma doença muito grave, porque você tem um acúmulo de secreções espessas no pulmão, e isso leva a infecções respiratórias de repetição e bronquiectasias graves. Esses pacientes costumam ter contaminação de suas secreções por pseudomonas, Staphylococcus aureus, e são pacientes que você diagnostica através do cloro no suor normal, porque no suor você também tem uma alteração na pele, que o suor fica mais alterado também pela fibrose cística, cromosoma 7, locus Q3132. A grande vantagem do diagnóstico da fibrose cística, hoje em dia, quem é como eu, não é tão nova assim, eu vi pacientes muito graves há 20 anos atrás. E hoje no INCOR você vê pacientes com tomografias que estão revertendo por conta das drogas moduladoras, corretoras de defeito, e também controla os efeitos, são drogas moduladoras da expressão da CFTR. Então, isso já está disponível em serviços do SUS. Então, o diagnóstico de um paciente com fibrose cística, ele muda a vida do paciente, um diagnóstico precoce. O exame do pezinho está a fibrose cística está no exame do pezinho, onde você dosa a tripsina imunorreativa, mas a gente acha também que pacientes que nasceram em aldeias não devem ter feito o exame de pezinho. Então, você tem que pensar na doença. Acredito que pacientes adultos ou até crianças podem não ter um fenótipo de expressão tão grave da doença, mas pode expressar fenótipos mais leves, de mutações 4 ou 5, ou até infertilidade, não pacientes com doenças mais graves. Então, a fibrose cística, ela pode ser diagnosticada pelo exoma, porque eu teria muita dificuldade de fazer cloro no suor naquela região. E, finalmente, a minha maior ambição é a discinesia ciliar primária. É uma doença do cílio móvel, onde você tem um epitélio pseudoestratificado ciliado, que recobre traqueia, brônquio, bronquíolo, seios da face, parte do nariz, e essas células, elas têm cílios, que são invaginações da célula, que fazem um movimento antigravitacional de 20 vezes por segundo em hertz, que você verifica o movimento ciliar, de tal maneira que uma toxina numa extremidade da junção bronquilo-alveolar é transportada para a faringe onde é deglutida em até 20 minutos. Esse é um importante mecanismo de defesa pulmonar. Se eu tenho defeito desse cílio móvel respiratório, eu vou ter uma doença por alteração de estrutura ou função, que é a discinesia ciliar primária. Existem também outros cílios, por exemplo, o cílio nodal, que ele ocorre na embriogênese precoce do embrião humano, onde na cabeça do embrião, na fase de gastro, eu tenho uma célula com um cílio que rodopia. E esse cílio, quando rodopia, por volta do 18º dia de gestação, ele determina uma cascata de sinalização molecular que determina a lateralidade visceral. Então, quando eu tenho pacientes que têm citos inversos, polispledia, destrocardia, alterações de lateralidade do organismo, é praticamente um grito de que houve um comprometimento do cílio nodal na embriogênese precoce e do cílio móvel respiratório.
Eu tenho também o cílio sensorial, que é o cílio primário renal, que quando comprometido ele é imóvel, ele está relacionado com desordens de desenvolvimento e doenças renais. E o organismo ele é eclético, eu posso ter alteração de um cílio ou de outro, mas na discinesia ciliar primária é muito comum você encontrar 50% dos pacientes com desordens de lateralidade por alteração do cílio nodal. E o restante não teria essa alteração, mas também todos teriam uma alteração do cílio móvel respiratório. Onde tiver o cílio alterado, você teria doenças de viério superior, doença de viério inferior, porque você tem os cílios nos seios da face, no ouvido médio, então são pacientes que têm muita secreção de ouvido, principalmente crianças, e isso cruza muito com imunodeficiência. Você teria infertilidade, porque eles cobrem a trompa uterina e a cauda do espermatozoide também fica mais lentificada. Então, são pacientes que também têm alteração de fertilidade. Quando você faz como é que eu posso facilitar esse diagnóstico? No Brasil, eu tenho uma estatística de 1 para 20 mil, significa que uma população de 200 milhões de habitantes, eu teria 10 mil pacientes com essa doença. A maioria no SUS, subdiagnosticada, porque depende de sofisticados recursos de investigação. Então, nós temos um aparelho, existe um aparelho, que é o teste do óxido nítrico nasal exalado. É um aparelho que ele dosa na narina do paciente o óxido nítrico nasal. O que seria óxido nítrico? Ele é produzido no endotélio por macrófagos na base dos cílios e ele é responsável pelo movimento ciliar. Ele tem a característica de que é extremamente reduzido na discinesia ciliar primária. Ele é um pouco mais reduzido na fibrose cística, mas na discinesia ciliar primária ele está em níveis indetectáveis. Quando você tem esse nível muito baixo, isso autoriza você a fazer o teste do exoma, ou talvez até um painel genético com as mutações mais frequentes, porque você já tem hoje 63 genes relacionados com a discinesia ciliar primária. Quando você faz o diagnóstico em homozigose da discinesia ciliar primária pelo exoma, você fechou o diagnóstico. Só que, às vezes, você tem mutações em heterozigose. Então, pelo consenso internacional da American Thoracic Society, mutações em heterozigose, você tem que validar a expressão do gene pela avaliação da ultraestrutura do cílio. Ou seja, você faz um escovado nasal, leva para o laboratório processa e você verifica defeitos de microscopia eletrônica do cílio no microscópio eletrônico de transmissão, que, aliás, é o que eu tenho feito ultimamente. Eu verifico, conto os defeitos dos cílios para saber se ele tem defeito de ultraestrutura. Eu preciso lembrar também que 30% dos pacientes tem ultraestrutura normal, porque os pacientes têm alteração de movimento e não de estrutura dos cílios, e que aí eu posso fechar pela TS com imunofluorescência, com teste dômico, óxido nítrico nasal, quase indetectável, que é um marcador da doença. Tá? Bom, então, existem scores clínicos, que são gritos, que são scores que, quando positivam, você lembra de que você tem que pensar nesse diagnóstico. O score de lei, que é uma americana, que fez esse score, onde ela pontua 4 itens: desordens de lateralidade, rinorreia muito secretiva, tosse, e também desconforto respiratório neonatal. Alguns bebês, quando 75% dos pacientes com discinesia ciliar primária apresentam desconforto respiratório neonatal, porque acumula aquele líquido amniótico, fica um pouco, é difícil dele sair, porque a criança tem um defeito ciliar. Então, ela fica internada algum tempo, são crianças que ficam mais tempo para receberem alta ao nascimento. Tá? E tem o score de Picadar, que é europeu, feito pelos britânicos, que ele pontua vários itens acima de 5,
você já pode pensar em fazer o rastreamento da doença. Esse score, ele pontua tudo aquilo que compreende desordem de lateralidade, então, cardiopatias congênitas, que você tem uma alteração do lado do coração, pneumonia, tosse de repetição, paciente de termo, tem uma série de padrões que ela avalia que, quando positivo, ele sugere o diagnóstico. Bom, aí temos também o déficit de alfa-1-antitripsina, que tem uma prevalência de 1 para 5.000 como média mundial. Tá? Tem uma proteína, que é sintetizada pelos hepatócitos, que inibe a protease, que protege o tecido pulmonar de danos como enzimas proteolíticas, como a elastase neutrofílica. Tem um gene relacionado, né, do cromossomo 14, serpina, 120 mutações descritas, variantes S e Z, e essa doença, você vai desconfiar por dispneia, tosse, dosa lá, déficit de alfa-1, e ele cruza muito com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma causa daquele enfisema que o paciente tem na idade adulta, tá? Pacientes fumantes, principalmente. Bom, a última doença que eu deveria lembrar é a famosíssima asma brônquica, que é um diagnóstico de exclusão, que eu vou pensar nela depois que eu excluir outras doenças. Todo o consenso de Gina, que explica a asma, fala que é um diagnóstico de exclusão e que eu preciso prestar atenção. E é muito importante eu prestar atenção na espirometria, com a variação do fluxo aéreo com o tempo, que diferencia muito da limitação crônica e progressiva do fluxo de ar não totalmente reversível dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que são pacientes adultos acima de 40 anos, e a asma, pelo último consenso Gina, eu já posso diagnosticar em crianças pequenas. Até 2024, eu tinha que fazer espirometria, esperar os 6 aninhos, para abençoar a criança com diagnóstico de asma. Agora, pelo último consenso, eu posso ter sintomas de asma, excluir outras doenças, verifiquei que aquela criança responde a broncodilatador, corticoide inalatório, corticoide oral, eu consigo dizer para os pais que aquela criança é asmática, pelo último consenso. A espirometria, ela tem um padrão tanto para asma quanto para DPOC, que você tem que caracterizar uma doença pulmonar obstrutiva. Bom, as nossas hipóteses para essa pesquisa, tá? Que há pessoas de comunidade indígena sofrendo de patologias respiratórias adquiridas pelo meio ambiente local, não diagnosticadas e sem acesso ao tratamento. E que a poluição atmosférica gerada pela biomassa pode contribuir para a exacerbação dos quadros. Então, existem 2 cenários, o cenário de janeiro até mais ou menos junho, que é o cenário que não há muita queima na floresta de biomassa. E aí eles me disseram que agosto é um mês que tem muita fumaça, muita, porque o calor a temperatura sobe muito, o clima fica muito seco, né? Porque julho e agosto para eles é hemisfério norte, para a gente é diferente o hemisfério. Então, o clima quente de agosto propicia muito queimadas na floresta, são quando os pacientes ficam mais exacerbados da sua doença, quem tem doença respiratória. Fizemos objetivos de detectar a presença de doença respiratória nesses pacientes, né? E estabelecer o diagnóstico de doenças genéticas. Critérios de inclusão: tem que ter uma tosse crônica. Eu não vou pegar um paciente que está resfriado, ele tem que ter um quadro recorrente persistente. Fenótipos de fibrose cística, que é tosse com catarro. A fibrose cística, 85% dos pacientes são insuficientes pancreáticos, 15% cruzam com discinesia ciliar primária. Mas a discinesia ciliar primária, ela se destaca também muito pela secreção do ouvido, pelo quadro de viéria superior, apesar de os 2 darem também fertilidade. E também o teste do inal nasal reduzido, lembrando que na discinesia ele é quase nulo. Na fibrose cística, ele é um pouco menor do que no grupo controle. Tá? Os critérios de exclusão: não consentimento. Nós temos o termo de consentimento livre e esclarecido para adultos e termo de assentimento informado para crianças.
E eu imagino que vai ser bem difícil convencer crianças a serem examinadas. Vou ter que ter muita adesão da família e da mãe para ter adesão, porque eu vou precisar ter a assinatura dessas crianças. Pacientes que têm tuberculose, imunodeficiência mais prevalentes, HIV, Covid. HIV dá muitas pneumonias de repetição, o Covid dá uma fibrose em termos de raio-x, o teste do NBT para doença granulomatosa crônica e dosagem de alfa-1 serão excluídos, tá? Então, basicamente, eu tenho duas partes da minha pesquisa, um estudo transversal não controlado, um N estatístico de 100 pacientes. Esse 100 foi um dado que eles me falaram que seria aproximadamente o número de pacientes para ser estudados, e também pelo recurso que eu tenho de pesquisa. Todos assinariam a assinatura do termo de consentimento, e a entrevista tem que ser muito, muito detalhada, porque eu tenho que determinar fenótipos, sites de comprometimento, históricos, queima de biomassa dentro de casa, se o paciente é tabagista, se não é, exposição ambiental. Então, tem muito detalhamento que você tem que rastrear antes de você fazer a investigação. Aí, a primeira fase, nós vamos afastar a tuberculose, através do auxílio do SUS local, que possuem pessoas extremamente treinadas, interessadas em nos ajudar, e nós ficamos muito gratos por isso. E primeiramente, afastamos tuberculose. Todos os pacientes acima de 6 anos vão realizar a espirometria. Nós já tivemos um serviço que vai fazer isso para a gente. E, a partir disso, eu vou excluir doenças prevalentes. Eu vou fazer uma solicitação de hemograma, as imunoglobulinas, tá? Aqui eu tenho várias doenças de erros inatos, HIV, Covid-19. Vou fazer sorologias para ver imunidade de células B e de células T mais frequentes. Vou pedir dosagem de alfa-1 e continuina na urina para ver se aquele paciente está tendo exposição a tabaco dentro de casa. Esses exames vão ser coletados lá e vão ser enviados para São Paulo, onde serão realizados no Hospital das Clínicas, porque é muito difícil para a gente fazer todos esses exames em Manaus. Então, nós acertamos uma biotransportadora que a gente vai coletar esse material, vai enviar para São Paulo e vai ser feito em São Paulo. E também, aí depois que eu afastei tudo isso, eu vou para a exclusão de fibrose cística, através de sinais e sintomas, e também da discinesia ciliar primária. Eu quero fazer o teste do óxido nítrico nasal, e os pacientes que tiverem um valor reduzido, eu vou fazer o exoma. Tá? Bom, esse é um aparelhinho, teste do óxido nítrico nasal exalado, da Niox Vero, onde ele dosa. Eu tenho que ter um protocolo que eu tenho que seguir para essa verificação, eu faço de manhã cedo, em jejum. O paciente não pode estar com infecção respiratória aguda, e aí depois eu doso, é um aparelho que eu doso. Existem várias maneiras de fazer esse exame. Eu posso dosar a quantidade de NO que ele tem por uma respiração por volume corrente. Existem alguns outros aparelhos no mercado, e existe uma grande chance da gente conseguir padronizar, até a realização dessa pesquisa, o modelo chinês mais em conta, que está sendo investigado para reduzir o custo dessa pesquisa. Esse aparelho, ele discrimina pacientes com discinesia ciliar dos grupos controle. Então, quando estaria reduzido, eu consigo pensar na doença, tá? O termo de consentimento formado, eu tenho dos líderes, que é esse termo de consentimento aqui. Eu tenho o questionário dos que eu vou dar para os próprios líderes separarem os pacientes que eu quero investigar, que eles vão trazer no dia do exame, tá? E devem trazer raio-x de tórax se os tiverem. Então, tem uma série de detalhes, que isso aqui é a seleção de pacientes que vão chegar até mim. E aqui é uma avaliação bem detalhada. Eu acho que isso aqui vai ser a parte mais trabalhosa da pesquisa.
a entrevista pessoal. Não vou conseguir fazer isso com menos de uma hora, com menos de uma hora. Eu acho que é muito detalhe. Eu tenho que avaliar a consanguinidade, se você perdeu o irmão antes de você nascer, se teve natimorto, para ver a possibilidade de doença genética, as condições de nascimento, a maioria deve ter nascido na aldeia, tempo de tosse, dor no peito, cansaço, hemoptise, diarreia, febre, detalhes dos sintomas, internações, número de idas ao pronto-socorro, algumas expressões locais como chiado ou puxado, desordem de lateralidade conhecida, exposições ambientais, moradias, tabagismo, queima de biomassa dentro de casa, contato com doentes, uso de medicação atual, filhos, se tem fertilidade, doença conhecida, e vou fazer os critérios de Ley e de Picadaro, onde eu vou pontuar a possibilidade dele ter discinesia ciliar primária. O exame físico, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial e IMC. Eu preciso, tem uma nutróloga que se interessou muito pela pesquisa, ela quer fazer impedanciometria desses pacientes. Eu achei maravilhoso que ela fizesse, porque aí eu vou ter uma ideia da nutrição no momento do diagnóstico desses pacientes. Importante, baqueteamento digital, todos têm que ter a ausculta detalhada, tá? O óxido nítrico nasal, coleta de escarro para tuberculose vai ser feito no início, tá? E depois o neonasal. E também, se está tendo o INPE, eu vou querer saber se teve queimadas próxima à aldeia. Como eu falei, tem duas partes essa pesquisa. Uma parte é eu fazer todo esse diagnóstico. Primeiro eu estou fazendo o diagnóstico. Aí aquele paciente que eu fiz diagnóstico, eu vou voltar em agosto. Quem que está exacerbado, que teve que procurar o hospital? Eu. Aí a gente vai fazer uma relação da exacerbação dos quadros respiratórios através de cartografia de satélites, através do INPE. Tem um professor que a gente conseguiu um contato, que ele se interessou pela pesquisa e vai fazer a cartografia para saber exatamente a região onde eles moram, como que foi a presença de CO2 ali, de queima de biomassa. Bom, e aí tem um cronograma, como tudo que é pesquisa, você é refém do método e do recurso, né? Você não pode perder dinheiro à toa. Você é um projeto aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa, tem a seleção, tem o consentimento, a primeira avaliação, que é muito detalhada, que vai 2 meses. A coleta de sangue com material biológico, que vai para São Paulo, os exames que eu detalhei, as espirometrias, que eu preciso ter curva, espirometrias com curva, para ter certeza que eu estou com uma doença obstrutiva. E depois, por último, teste do óxido nítrico nasal exalado. Coleta de material pré-exoma e tomografia de tórax. Tem um serviço em Manaus que vai fazer dos casos positivos para a gente. Os casos que eu diagnosticar para não sobrecarregar o serviço. Tá? Bom, eu tenho uma caracterização dos quadros respiratórios, vou fazer cultura de escarro. Quando eu fizer em agosto, que eu vou retornar, que é a segunda etapa da pesquisa, eu quero relacionar a presença de carbono no escarro, porque isso faz diferença, é uma questão individual, saber que o paciente está exacerbado pela queima de biomassa e também pela cotinina na urina. E através da cartografia também. Então, eu vou ter durante a queimada e antes da queimada. Tabulação de dados, né? Revisão dos coautores, né? Observação das variáveis, aí eu vou ter que ver o que eu vou encontrar, espero não encontrar só asma e DPOC, espero encontrar alguma doença genética. Estou muito otimista, porque acho muito forte o termo a consanguinidade existente lá. Análise das variáveis, se os dados são paramétricos ou não paramétricos, índices de confiança importantes, né? Quais são as minhas críticas? Eu tenho que fazer o TAI, é difícil de você conseguir em criança, tem que ter muita aprovação familiar, tem que ter um relacionamento muito bom com a família, para você convencer os pais de que a criança precisa ser examinada e a própria criança não fazer o escândalo e querer ser examinada, né?
o CO2 no carro antes e durante a exacerbação, depende da poluição do clima. Existem estudos que falam que, com o tempo, o paciente andando CO2. A gente está discutindo se é melhor a gente fazer com lavado nasal. Então, é uma coisa que vamos ver o resultado para a gente ver como que a gente positiva melhor isso. As limitações desse estudo dependem, se refere ao N da pesquisa. O N da pesquisa tem que ser respeitado e o recurso também, né? Eu acredito que seria uma pesquisa interessante. Pelo menos sou suspeita para falar, porque é o que eu vou fazer, eu me interessei por esse assunto, né? Então, é um assunto, para mim, chama muita atenção. Mas doenças genéticas em povos originários é um conhecimento novo para a humanidade. E também porque, estando eles na Amazônia, vítimas dos problemas, o desencadeamento de doença genética respiratória, pelo problema da sustentabilidade do ambiente, é um tema que interessa a humanidade no momento. Os resultados serão replicados e os pacientes receberão relatórios individuais. Existem desafios tecnológicos, que é o neonasal, que a gente vai tentar padronizar, e os desafios científicos, que é você perceber doença genética respiratória em povos originários. Ok? Muito obrigada pela atenção. E o Tió, não sei se o Tió está presente, eu sei que a Adriana está. A Adriana é médica e pesquisadora em Manaus e faz parte aí da nossa equipe do projeto Respire Bem Brasil, que está atuando justamente lá em Tarumã Sul. Olá, pessoal, todos podem me ouvir? Adriana, eu queria que você fizesse, a primeira questão é mostrar um índio não aldeado que está presente lá em Tarumã Sul. Consegue colocar aí na tela? Então, pessoal. Bom, Adriana, enquanto isso, né, o trabalho da Mariane e da Thaís era para ser apresentado no início do ano, né? Mas aí houve várias questões aqui do nosso horário, porque tem uma relação muito grande aí com a... Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Estou vendo isso tudo aqui. Então, a questão aí, eu marquei para visitar Manaus, desisti por causa era muita fumaça, mas depois, né, eu fui recebido lá em Tarumã Sul, né, como cacique honorário, né? Então eu estou aí, então foi uma visita muito grande. A Adriana, ela conhece tão bem a região, que, né, a casa dela, o Tarumã Sul, né, passa ao lado da casa dela, né? Então você pode comentar, né, nascida e criada nesse pedaço aí, sobre essa proposta. Dri. Então, professores, muito oportuna a apresentação. Eu sou nascida e criada em Manaus, e sou médica, radiologista, colaboro com o grupo de pesquisa do professor, e o professor veio aqui em Manaus, ano passado, no contexto de um projeto que a gente desenvolve, justamente de doença respiratória, no caso da DPOC. E o nosso objetivo principal é ajudar a melhorar a atenção primária no cuidado ao paciente DPOC. Então, existe muita sobreposição entre o seu trabalho, professora, e o nosso. Inclusive, fiquei muito interessada, talvez a gente possa trocar uma ideia depois sobre os seus métodos, a maneira que a senhora vai desenvolver essas pesquisas, e o questionário, porque é uma fase em que a gente está começando a fazer agora. Então, eu tenho vivido a realidade aqui de Manaus e da fumaça.
A fumaça sempre existiu e a sazonalidade aqui da nossa região, ela é historicamente conhecida. Então, temos a fase seca e a fase de chuvas do ano, 2 estações do ano, com uma marcação bem delimitada, que é o mês de agosto. Então, no mês de agosto, as chuvas cessam e, devido às queimadas, a nossa cidade se enche de fumaça. E nos últimos 2 anos, a maioria dos nossos rios secaram, foram secas históricas, em 2023 e 2024, em que a Manaus, mesmo localizada no coração da Amazônia, conseguiu ter o pior nível de qualidade do ar mundial durante 3 dias. Foram 3 dias horríveis em 2023, 3 dias horríveis em 2024, no mês de setembro, né? Setembro e outubro. Então, até a fumaça, que era mais frequente em agosto, e eu vi que a senhora vai coletar bastante em agosto, talvez seja oportuno ajustar as suas visitas para o período que a fumaça tem sido maior, que tem sido em setembro e outubro. Então, no nosso caso, a gente vai bater também as exacerbações, a gente já tem esse número devido ao estudo dos números de internações na cidade, né? E como é uma fumaça particulada, né? Existe material suspenso no ar que faz doença de depósito. Então, seria uma grande doença ocupacional morar em Manaus, porque essas partículas elas não são eliminadas, elas vão se acumulando. Então, uma fumaça extremamente nociva para todo mundo que mora aqui. E tem sido pior nos últimos 2 anos. Então, eu queria lhe perguntar, professora, eu vi que o seu estudo está bastante focado nos indígenas não aldeados, que são exatamente a nossa população. A gente está trabalhando justamente no Parque das Tribos. Devido à consanguinidade, e alguns frequentam ainda as tribos originais deles, vai ter muito diagnóstico em criança, adolescente. No nosso caso, o DPOC é uma doença do 40+. Como é que a senhora está fazendo para pensar essa situação, principalmente da exacerbação no adolescente, né, nessa pessoa que a senhora falou vai ter dificuldade de colher uma assinatura na criança, e dos fatores que a senhora como é que a senhora vai triar a sua população para achar esse pessoal, já que a doença genética ela é tão rara? A senhora vai ter que fazer um N grande de entrevistas, a gente também vai fazer um N grande de entrevistas, mas o que a senhora pensou para funilar, fazer o seu funil para chegar nessas doenças que são genéticas e que são mais raras do que, por exemplo, um DPOC? Ok. Adriana, né? Adriana, obrigado pelo seu interesse, pelo seu comentário. Bom, eu estou entendendo que eu vou fazer a pesquisa em 2 partes. Uma parte do período das chuvas, que o paciente não vai estar tão exposto, e outra parte vai ser, como você falou, setembro, outubro, que é quando ele vai estar mais exposto, né? Esses pacientes de doenças genéticas, eles têm um fenótipo desde o nascimento muito característico, que eu vou triar de acordo com o questionário que eu apresentei aqui, que é um questionário de Legge-Piccadar. E, assim, o problema das doenças raras é que os raros são muitos, né? A gente tem uma doença, que é a discinesia ciliar primária, que tem 10 mil pacientes no Brasil, que a gente supõe. Só que você vai falar com as pessoas não sabem o que é a doença, nem se lembra da doença. Mesmo a fibrose cística de 20 anos para cá, que ela começou a aparecer mais no radar com o teste do pezinho, porque as pessoas não lembravam que ela existia. Então, a gente vai separar esses pacientes através da presença de muita doença respiratória de repetição. São aqueles pacientes que vão ser selecionados para mim com tosse crônica. Um momentinho antes. Irene, ela quer saber como é que... É lógico que você vai triar, a gente entendeu isso, mas como você vai triar
quem que você... Não, Adriana, acho que é isso que você quer saber. A comunidade... É como você, para chegar em 2, você vai precisar de 1.000, vai, sei lá, não sei. Como você pensou fazer isso, entendeu? Eu conversei com o cacique, chefe, ele falou que tinham muitos pacientes com doença crônica, doença respiratória crônica. Esses pacientes vão ser avaliados por mim, eles vão ser encaminhados para mim, e eu vou fazer uma seleção detalhada através de história. Como eles vão ser encaminhados para vocês? Que a Adriana quer saber. Como é que você vai... Os líderes das etnias e o próprio cacique conhece essas pessoas. E eu falei com a esposa dele, ela já me apresentou vários líderes, eles estão separando as pessoas para encaminhar para mim. Uhum. Foi isso. Eu tenho uma má notícia. A Adriana viu isso daí. Um desses caciques veio lá, se apresentou como o que comandava tudo. Aí eu fui lá, tirei foto com ele, tudo mais. Aí depois apareceram uma cacica, né, que falou, esse cara não manda nada aqui. E depois apareceu um terceiro também, falou, esse cara aí... Né? Então, eu diria que é um local bastante complexo. A outra que me chamou a atenção, Adriana, me corrige, é que eles ficam indo e voltando, né, do local primário deles, não é isso, Dri? Eles intercambiam. Então, você nunca tem certeza exatamente do número de pessoas lá. É isso mesmo, Dri? Eles, apesar de que eles são cadastrados, porque é uma UBS da Censa, da Secretaria Municipal de Saúde, que o nosso projeto também já passou por essa etapa, está autorizado a atuar, né, com autorização da Prefeitura nessa UBS específica. Eles, então, estão cadastrados em áreas específicas de atuação dessa UBS, mas eles vêm e vão. Apesar de estarem cadastrados, de ter equipe de saúde da família, que faz a saúde, né, que não é a saúde ligada, como a senhora bem falou, à FUNAI ou CESAI, eles não fazem parte, existe uma ramificação dessa saúde indígena que é só para a saúde de quem mora na cidade, né. Então, assim, são múltiplas barreiras para a gente identificar. A criança, a fibrose cística, cinesia, a deficiência de alfa-1, essas aí são doenças que elas já se manifestam precocemente, né? Então, essa criança, dentro da tribo, se houver ocorrência realmente dessa patologia, essas crianças a população vai saber, porque é uma criança que vai ter passado por múltiplas internações, são doenças que reduzem a expectativa de vida, então são crianças que já vão ter, mesmo em baixa idade, múltiplas passagens pelo sistema de saúde. Eu queria saber realmente, assim, se a gente poderia, né, eu queria saber como é que a senhora mapeou as suas entrevistas, porque a gente também está nessa função, e como a gente é doença pulmonar obstrutiva crônica, e tem a questão do SUS, porque o DPOC e as doenças raras pulmonares, elas não são tratadas no âmbito da saúde primária, no SUS elas são passadas por atenção secundária, onde está o pneumologista, e o pneumologista atende esses pacientes no ambulatório de pneumologia, que no nosso caso é o do Ambulatório Araújo Lima, é vinculado à universidade e ao hospital universitário. E a gente tem uma pneumologista no nosso projeto, que é a doutora Socorro, uma bem conhecida aqui em Manaus. Então, é justamente esse fluxo, porque um dos fatores de risco para o DPOC também é a tuberculose. E como a senhora bem falou, eles têm bastante tuberculose nas moradias, né? Manaus, em geral, né? Eu acho que é a cidade com o maior número de... Bom, a incidência maior de tuberculose no Brasil, acho que só perde para o Rio de Janeiro. Então, aqui a gente tem alguns fatores de risco para DPOC, independentemente do cigarro, né? Então, vai ser a fumaça, a poluição que está demais, a tuberculose, e a senhora vai ver bastante doença genética. E eu queria saber, era esse fluxo da entrevista até chegar no paciente com a doença.
Olha, o fluxo para mim é o seguinte: eu reservei uma semana por mês para estar em Manaus para fazer entrevistas, tá? Então, eu vou estar lá nesse período, vou ficar o dia inteiro lá no Parque das Tribos, tem um posto de saúde ali perto, que eu estou negociando ficar ali naquele posto, e as pessoas vão encaminhar pacientes para mim que têm tosse crônica acima de 8 semanas, os pacientes e líderes das tribos, tá? Não conheço todo mundo, mas o que vai determinar, quem vai determinar a seleção dos pacientes vai ser uma série de critérios clínicos que eu vou selecionar através da entrevista. Então, eu vou selecionar uma série de pacientes que eu vou investigar. E esses pacientes seriam encaminhados para mim pela comunidade local. Eles falaram que teriam umas 100 pessoas que poderiam encaminhar para mim. Eu só queria perguntar se tem mais alguém. Qual foi? A Patrícia pediu o título, já notamos. A Caterine colocou alguns estudos. Se você quiser falar, pode falar, Caterina. Por favor. Buen día. ¿Se escucha? Sí, sí. Yo voy a hablar en argentino, en portuñol, mis disculpas. Sí, no hay problema. Quería compartir 3 cosas. Una son esos artículos de lo que aconteció con la tribu Havasupai hace muchos años, que se tomaron muestras para hacer estudios genéticos, y luego se emplearon para otra actividad, pero no le quedó nada al pueblo de alguna manera en cuanto la ciencia los abordó. Entonces, yo quería preguntar si en este abordaje de estas 100 personas que ya sabemos que tienen problema respiratorio crónico, van a tomar muestras para poder descartar, por ejemplo, tuberculosis, que tanto decía Adriana, que hay una incidencia aumentada, o hacer actividades de prevención o de alguna manera en la determinación social, los determinantes salud social, poder trabajar sobre las personas que fuman. Y una tercera mirada es esta polución que ha tenido Manaus, que el 2024 fue caótica. Esta polución hace que el calor y el cambio climático, la injusticia climática, tengamos más plantas, más polen, más broncoespasmo, y no sé si utilizan aerosol terapia, porque el mismo aerosol terapia genera mayor calentamiento global. Entonces, escuché muy atentamente a la doctora y la participación de Adriana, pero estaría muy bueno, porque el tiempo de la salud planetaria se acaba, de poder hacer una investigación que aborde, que mientras se investiga también se lleve un beneficio esa ciudadanía. ¿Se entiende la propuesta? Gracias, Caterina. Mariana. Em relação ao que ela comentou, exato. Olha, realmente eu vou ter problema com a poluição, que vai ser de agosto, setembro, outubro. E aí eu vou caracterizar as crises de exacerbação dos quadros respiratórios nos pacientes que eu pretendo diagnosticar um tempo antes. Então, provavelmente, a poluição vai aumentar, descompensar mais pacientes com DPOC, mais pacientes com asma, mas com certeza ele vai descompensar também pacientes com doenças genéticas. As doenças genéticas, elas têm um fenótipo muito florido, mas é específico. Você tem um questionário que você faz você pensar em fibrose cística, em discínese ciliar primária, e um raio-x um pouco alterado te lembra muito a deficiência de alfa-1. Mas eu vou precisar afastar outras doenças mais prevalentes. A gente começa essa pesquisa afastando tuberculose. Sem afastar a tuberculose, eu não faço nada. Eu tenho que afastar a tuberculose, e quem tem tuberculose vai tratar a tuberculose para depois ser investigado de outras doenças. É o que a gente pretende fazer.
erros inatos da imunidade, eu vou afastar tudo isso. Então, eu tenho primeiro, antes de pesquisar a doença genética, eu vou pesquisar doenças mais prevalentes que serão encaminhadas para mim. Começa afastando tuberculose, imunodeficiências, depois eu vou verificar se ele tem fibrose cística, discinesia ciliar primária. Vou começar assim, tá? E depois, o que eu quero fazer? O que seria originalidade de pesquisa para mim? Todo mundo sabe que quando tem poluição exacerba, mas uma doença genética pode ter uma expressão um pouco mais diferente. Ele vai ter queda de saturação, mas é uma coisa mais interessante eu ver como é que ele se comporta. Acho difícil encontrar adultos com fibrose cística, a não ser que seja uma mutação muito leve. Existem mutações de classe 5 que você... Não, eu estou falando em população indígena que nunca foi atendida na aldeia, que chegou lá da adulto. Não vai. Adulto não... Somente agora que eles estão tendo uma melhora, né, de sobrevida. Eu não tenho... Eu acho que vai ser difícil encontrar, porque pela carência de recursos que eu vou ter lá... Mas eu tenho esperança de encontrar pacientes com discinesia, e acho que seria uma... Por quê? Porque tem aborígene da Austrália que tem discinesia, tem índios, inuís do Canadá que tem discinesia, quer dizer que na floresta amazônica eu não vou ter? Deve ter também. Perfeito. Caterina, estão me mandando aqui várias perguntas para você se apresentar, pessoal. Me desculpa. Ingresé a la USP para hacer mi doctorado, y mi doctorado, el proyecto, es sobre el impacto climático de las tecnologías sanitarias. Sí. ¿Nosotros haciendo el programa? ¿Aonde? En el programa del PROESA, en la Escuela de Enfermería, entré por ahí. Sí. De enfermagem. Sí, pero soy médica, pediatra y fármacoepidemióloga, pero me aceptaron, así que estoy muy feliz. Muy bueno. Mais alguma pergunta, algum questionamento? Roberta, você que é especialista em Amazônia. Eu tenho uma pergunta. Alguém acha que exagerei oi. Pesquisa? Por favor, pode falar. Oi. Pessoa jurídica Solaris Odontológico. Isso. Pode falar seu nome. Professor, eu chamo Jolie. Fiquei com uma dúvida. Como a educação e a conscientização sobre a saúde respiratória ela pode impactar na discinesia da população indígena? Olha, é o seguinte, eu tenho uma doença genética e quando muda o tempo, fumaça, eu tenho uma agressão para a via respiratória. Aí o cílio, ele não movimenta adequadamente, eu vou ter uma exacerbação do quadro respiratório. Então, sempre o meio ambiente, seja ele qual for, principalmente poluição atmosférica, vai exacerbar qualquer pessoa, tendo doença genética de base ou não. Mas vai exacerbar muito mais frequentemente pacientes que têm doenças genéticas, porque eles acumulam mais catarro que os pacientes que não têm essa doença. Tá, para exponente, assim, seria. Então, ele vai exacerbar muito mais do que o paciente que... Não digo que o asmático não vá, todo mundo faz, até a gente que não tem doença respiratória, eu não tenho nada, nem asma, eu acho que eu indo para lá eu vou usar máscara para não estar tão exposta com a poluição. Mas sendo um paciente de doença genética, ele vai ficar mais doente, a chance de internação é muito maior. Entendi. Então seria promoção de hábitos para... Promoção de hábitos, tem coisas que a gente muda. Tem coisas que você não consegue mudar o clima, mas você consegue controlar a exposição a poluentes. Você fala para o pessoal usar máscara, né? Quando tiver aquela poluição toda, igual na época do Covid, usar máscara para não sentir aquele cheiro.
né? Evitar queimas de biomassa, se tiver queima de biomassa perto, avisa para a comunidade acabar logo com aquela queima, sair de longe daquela fumaceira. Tem coisas que você não consegue controlar, mas o que você pudesse, tem que orientar a pessoa para ela não ficar exposta para aquela fumaça. Muito obrigada, professor, ficou direitinho. Eu vou fazer uma pergunta à sua orientadora. Thaís, a nossa grande questão aqui com o broncoespasmo aqui em São Paulo, no inverno, é o PM2,5 decorrente da combustão do diesel, da gasolina e por aí vai. Lá no Cerrado, tem uma pesquisa, acho que você mesmo participou, mostrando também que o PM2,5 seria um dos responsáveis. Agora, nessas queimadas na Amazônia, qual é o responsável maior pelo broncoespasmo e pelas descompensações? Acho que é o próprio, né, a queimada da madeira, ela gera uma poluição diferente, né? Ela tem muito mais componente orgânico do que a parte veicular. Então, a concentração de material, quer dizer, que não é plenamente queimado, né? Você ainda tem muito componente orgânico, a concentração de PM é muito maior, bem maior, né? A concentração de PM bate muito maior do que a da cidade, quando tem queimada. E uma composição absolutamente diferente, tem muito mais componente orgânico, e acredita-se que seja uma poluição, que eles falam que é mais tóxica, né? Não sei te explicar exatamente sobre o broncoespasmo, mas ela é considerada mais tóxica, tanto pelo calor que vem junto, pela quantidade de orgânicos e pela concentração muito alta de PM. Perfeito. Mais alguma pergunta? Senão, eu gostaria de voltar mais uma pergunta para a Thaís. Thaís, eu vi um artigo recente que me surpreendeu falando que a questão dos microplásticos na Amazônia supera, às vezes, das cidades, né? Nas queimadas, você teria mais micro e nanoplásticos? Quando você queima o plástico, você pode ter emissão de microplástico. Quando você queima, seria na queima do lixo, né? Na queima dos a céu aberto, mas o que mais você tem, que é um problema que às vezes eu acho maior que até o microplástico, são das substâncias, os aditivos, né? Então, os persistentes, né? Os orgânicos persistentes, as substâncias que resultam dessa queima do que está junto com o plástico, além do microplástico, que a gente sabe que é um problema ambiental gigante. Pois é, estamos com várias questões. Então, eu acho que, Mary, você tem agora o contato aí com a Adriana, o nosso grupo lá, que temos a professora Socorro, ela é a chefe da pneumologia do Hospital Universitário Getúlio Vargas, né? Quando você vai lá em Manaus, você diz que você é colega e amigo da professora Socorro, né? Até o cafezinho eles dão de graça lá, entendeu? Porque, né, o flanelinha não cobra o estacionamento, a parada do carro, todo mundo, né, muito conhecida, né? A Adriana também, ela está chegando no nível aí, temos o Tiotrepes e a Thaís, os dois são fisioterapeutas e participantes do nosso estudo, e você pode ir mantendo contato com eles, né? E a Caterine, que entrou aí também, já está interessada aí, né, em ajudar, colaborar, e nós estamos indo muito bem aí, tá bom? Então, agradeço a você, agradeço a Thaís. Agradeço, né, a todos pelo interesse com a pesquisa, e ficaria muito agradecida se puderem me contribuir com alguma coisa a mais, algum contato, alguma coisa em Manaus que pudesse me ajudar a ajudar essas pessoas. Muito grata. Eu queria agradecer aqui o professor Lotu, a professora Isabela, por dar essa oportunidade para a gente mostrar esse projeto, né, que é a menina dos olhos da Mariane aí. Só para dizer que a Mariane, que a gente foi o primeiro grupo a descrever, caracterizar um grupo de discinesia no Brasil, né, com exoma. Isso não é uma doença super pouco diagnosticada no Brasil. A Mariane é pioneira nisso.
e contar com a ajuda de vocês, eu acho que no encaminhamento desses doentes, né? Eu acho que vocês, pneumologistas aí de Manaus, devem ter triagem desses doentes, né? Colocar melhor em contato com serviços de pneumologia pediátrica aí, né? Com os grupos pediátricos que possam encaminhar essas crianças tossidoras crônicas, né? Para ajudar ela, imagino que seja muito interessante poder ajudar ela a chegar nesses pacientes, que eu acho que é a maior dificuldade que a gente que se terá, né? Agradeço muito, obrigada. Obrigada, Tô. Obrigada. Ok, então, nós estamos encerrando nesse mês de agosto toda uma apresentação que nós tivemos na Amazônia, 2 do Pará, uma de Rondônia, agora uma do Amazonas. As próximas reuniões terão um enfoque distinto, e o professor Itamar e a professora Alessandra estarão aí no comando das apresentações. Então, esperamos todos até a próxima segunda-feira.